rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é realmente motivo de muita alegria estarmos outra vez em contato com vocês. E nós estamos fazendo os comentários, sobre uma obra básica de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. É nesse programa, o Evangelho segundo o Espiritismo em sua simplicidade. Hoje nós estaremos analisando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Como de hábito, o codificador Allan Kardec inicia os capítulos transcrevendo versículos dos evangelistas. E o primeiro versículo é uma bem-aventurança, registrada por Mateus. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. E é interessante quando nós passamos a verificar essa expressão, Bem-aventurados que têm puro o coração. E, na sequência, Allan Kardec coloca um outro versículo, que é de Marcos, alguns versículos de Marcos, onde nós podemos compreender o sentido que Jesus quis dar a essa expressão, os puros de coração. Então, nesses versículos atribuídos a Marcos, então está registrado o seguinte episódio. Apresentaram-lhe então a Jesus, criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos afastassem com palavras rudes, aquelas que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. Ele lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. É para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então aí nós podemos, juntando os versículos de Mateus com os versículos de Lucas, compreendermos o que Jesus quis dizer com bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Muitas pessoas usam essa frase de Jesus, com relação às crianças, deixai que venham minhas criancinhas, numa interpretação que eu diria terra a terra, extremamente superficial ou ao pé da letra, que é aquela ideia de bem-aventurados as criancinhas, como se Jesus estivesse chamando as crianças. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele foi muito claro nesse momento, nesse episódio que foi registrado por Marcos. Não impeçais, portanto, as crianças que viessem próximos a ele, como alguns discípulos queriam fazer, e porque olha o que ele disse: o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, o reino dos céus, as bem-aventuranças, seriam para aqueles que se assemelham às criancinhas. Então, aí está a chave para a interpretação, para a compreensão do que Jesus nos disse. E aí ele passa a confirmar isso no trecho ou no versículo seguinte: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então vejam bem, ele compara o puro de coração ao estado infantil. Então é essa que é a realidade. Qual é o estado
da primeira infância, vamos assim dizer, infantil, é aquela situação, aquele estado de espírito onde as pessoas têm, de certa forma, mais ingenuidade, mais espontaneidade e mais simplicidade. Então é esse o entendimento que nós deveremos ter. É essa a compreensão que nós deveremos ter. Bem diferente daquela ideia de estar chamando as criancinhas. Então ele está chamando aqueles que têm um estado de alma de mais ingenuidade, simplicidade, espontaneidade, como tem as crianças em geral na fase da primeira infância. Então a partir daí é que realmente fica mais claro, né, para nós compreendermos esse chamamento, essa bem-aventurança feita por Jesus. Então, o que deve ficar claro para nós? Allan Kardec comenta, né, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e que exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então é por isso que ele toma a infância, aquele período inicial da infância, onde não sofreu ainda as influências do meio, ou até educacionais, que levam às ideias de egoísmo, levam às ideias de orgulho, levam às ideias de cerceamento, né, da espontaneidade. Então é isso que nós devemos ficar muito claro para nós. Então é interessante que as ideias que Jesus nos trouxe, elas devem ser adotadas, né, em nossos dias. Então é o esforço para nós encarnados, né, na idade adulta, procurarmos manter mais simplicidade, mais humildade, mais espontaneidade, ou seja, um coração mais aberto e não cerceado por conjunturas, né, sociais impostas pelo contexto, né, em que nós vivemos. Esse capítulo também, que é chamado Bem-aventurados os que têm puro coração, Jesus comenta o chamado pecado por pensamento e o adultério. E aí ele diz, né, no versículo tirado de Mateus: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Para nós espíritas, é muito fácil nós compreendermos essas frases de Jesus, porque nós passamos então a ter a certeza que o nosso pensamento, ele tem vida. Nós, quando pensamos, emitimos vibrações, emitimos ondas vibratórias, tanto que nas nossas reuniões espíritas nós oramos, vibramos ou irradiamos pelos doentes, pelas pessoas que têm necessidade. O que nós estamos desejando? Bons pensamentos, bons sentimentos, e nós estamos transmitindo à distância essas vibrações. E como o pensamento é o espelho da alma, o pensamento tem vida, ele vai no destino. E se a pessoa tiver mérito, ela absorve e ela é beneficiada. Então, quando nós pensamos mal de alguém, a mesma coisa acontece. Então o mecanismo é o mesmo. Se nós pensarmos mal, olharmos uma pessoa e pensarmos mal, nós estamos emitindo uma onda vibratória negativa em direção àquela pessoa. Ela vai receber ou não também dependendo do seu merecimento, mas nós vibramos. Agora é bom nós sabermos do seguinte detalhe: toda vez que nós vibramos negativamente contra alguém, nós emitimos a onda. Então nós emitimos um pensamento, ele chega no destino. Se a pessoa não tiver merecimento, e ela pode ser envolvida com isso, mas se ela tiver merecimento e se ela tiver uma proteção, aquilo bate e volta. Volta para quem? Para nós. Então todas as vezes que nós vibramos negativamente, lembremos, existe uma grande possibilidade de nós estarmos
comprometendo, contaminando a nossa atmosfera fluídica, a nossa atmosfera espiritual, né? Que os orientais chamam de aura. Então é bom nós lembrarmos disso e procurarmos cultivar pensamentos positivos, pensamentos bons, porque nós estaremos contribuindo, inclusive, para a facilitação de abrirmos as nossas portas e janelas espirituais e da aproximação de espíritos bons que podem nos ajudar. Então, lembremos sempre desse detalhe, que o pensamento tem vida. Nesse capítulo ainda 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um trecho, né, são versículos tirados também de Mateus, que levam, né, a interpretações às vezes bastante complexas. Os escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Então aí Mateus, ele faz um comentário, né, para que se a vossa mão ou o vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. E aí a interpretação espírita faz com que saiamos da compreensão terra a terra, daquela compreensão feita apenas com um jogo de palavras, né? E que não é o objetivo do Espiritismo, e Kardec deixa isso muito claro na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. É trazer aquilo que é imorredouro, ou seja, o ensino moral. E o ensino moral nos leva, inclusive, segundo a orientação de Kardec, a não ficarmos pegando palavras lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que foram escritos dentro de ideias e de contextos da época, tirando exemplos da época, e exemplos às vezes até muito materiais, mas buscarmos tirar a essência, buscarmos o espírito da letra que mata, tirarmos o espírito da letra, às vezes, que cerceia, que circunscreve. Então o objetivo do Espiritismo não é ficar analisando a palavra, mas é buscar a compreensão do sentido geral, do sentido moral dos ensinos de Jesus. Então, na verdade, os pés aqui, as mãos, representam uma simbologia. E nessa simbologia é tudo aquilo que possa representar que as nossas ações, motivadas pelo uso das mãos, ou as nossas ações, motivadas pela nossa mobilidade, utilizando os pés, não sejam negativos. Ou seja, se nós usamos as mãos para o mal, se nós usarmos as nossas andanças, a nossa mobilidade, os nossos pés para fazer o mal, então o interessante é tirarmos tudo isso. Não vamos cortar fisicamente a mão, não vamos cortar fisicamente o pé, nós vamos cortar simbolicamente aquilo que representa a mão mal utilizada, aquilo que representa o pé mal utilizado. Essa que é a ideia. Então, o que move a mão mal utilizada, o que move o pé mal movimentado ou mal utilizado, é a vontade, é o pensamento, é o espírito. Então nós temos que aprender a utilizar melhor o nosso pensamento, que é a expressão viva do nosso espírito imortal, porque nós somos espíritos encarnados. E aí, cultivando bons pensamentos, como nós já vimos em versículos anteriores, utilizando as mãos para a ação concreta no bem, né? Utilizarmos a nossa movimentação com os pés, também sempre em favor do bem e do próximo, aí sim nós estaremos eliminando, né, causas
de problemas, estaremos eliminando causas de malefícios. E aí sim nós estaremos fazendo aquilo que foi chamado, né, por Jesus, a pureza de coração. Então é a pureza de coração que vai efetivamente nos oferecer condições de aprimoramento, de liberação, de evolução espiritual. Então vejo que o sentido que o Espiritismo dá na interpretação do Novo Testamento é um sentido moral, um sentido espiritual, não é um sentido material e não é apegado apenas a jogo de palavras e muitas vezes que eram circunscritas a condições, exemplos e características de uma época muito distante. Mas é nesse capítulo que tem uma mensagem, né? Deixai vir a minhas criancinhas. Então aí, mais uma vez, a entidade espiritual faz aqueles comentários com base no que nós já explicamos, mas exalta que a infância física, né, também é importante, porque é uma fase de aprendizagem espiritual marcante. Nós sabemos, através das obras psicografadas por Chico Xavier, assinadas pelo espírito André Luiz, que de uma forma geral, a reencarnação, ela quase que se completa por volta dos 7 anos, não vamos dizer 7 anos, por volta de. E nessas condições, até essa época, a criança tem uma maior proteção de natureza espiritual e até, eu diria, uma proteção maior do seu espírito guardião, né, como os espíritos falam. Agora, isso tudo tem a ver também com o merecimento do espírito reencarnante nas condições em que ele está encarnado. Agora, tudo aquilo que for ensinado a uma criança nessa primeira fase da infância fica bem registrado. Ensinado não apenas verbalmente, mas ensinado na vivência. Então, o ambiente do lar, o ambiente daqueles que convivem com a criança, são realmente marcantes, indispensáveis para a formação dos caracteres e da psicologia daquele ser reencarnante. Por isso é que o lar, ou aquilo que substitui o lar, idealmente deve ter realmente uma boa atenção à criança, pensando no futuro de um cidadão que seja efetivamente probo e mais atento às causas do bem. Então isso também significa bem-aventurados as criancinhas. E no último trecho desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, Allan Kardec colocou uma mensagem: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. É assinado pelo espírito Vianney Curadar, uma mensagem recebida em Paris no ano de 1863. Para quem não sabe, a palavra cura aí não é de curador. Cura, na verdade, era utilizado para um sacerdote católico, né, que tinha uma função dentro de uma aldeia, dentro de uma cidade na Europa. Então ele era o pároco, vamos assim dizer, da cidadezinha de Ars, no interior da França, que é próximo a Lyon, e que nós chegamos inclusive a conhecer, porque o Vianney ou Curadar era uma figura histórica, né, ali na França, pelo bem que ele fazia, atendendo a todos, era médium, muito procurado, né, pelos católicos, dentro das condições da sua atuação naquela pequena igreja, e ele era também muito considerado, né, e é valorizado até hoje pela Igreja Católica. Então, ele desencarna e escreve essa mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Era muito comum ele ser procurado por pessoas que iam até ele com o objetivo de obter a cura de uma doença, de um mal físico, de um problema de ordem espiritual. Então é esse o contexto, né? E aí o que ele relata? Ele relata que uma mãe o procurou para buscar a cura
de uma filha que era cega. Então essa é a questão. Então ele escreve a mensagem: meus amigos, por que me haveis chamado? É para fazer impor as mãos sobre a própria sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter é que vos foram assinaladas. Não as atribuais, senão aquele que é o Pai em tudo. Então ele está fazendo referência que os casos que ele realmente curou pessoas enquanto encarnado, por humildade, né, não se devia nada a ele. Era o merecimento da pessoa e uma ação em nome do Pai. Então isso é muito importante nós lembrarmos. Mas ele chama a atenção aqui do sofrimento daquela menina cega. Que bom sofrimento, bom Deus! Então o que ele estava dizendo? Que ela estava enceguecida naquela circunstância num processo de ajuste, de causa e efeito. Quer dizer, de aprimoramento espiritual. Então isso é bom nós compreendermos. Então provavelmente ela não teria merecimento para nesta existência, na atual organização física que ela apresentava, de bem utilizar a visão. Por isso que ela estava nessa condição de uma criança encarnada e cega. Então isso ele deixa muito claro. Em vossas aflições, escreveu o padre Vianney, ou cura d'Ars, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Então vejam bem, ele deixa muito claro que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Então aí só a reencarnação que explica. Então aquela criança, ela apresentava lá a alma doente. Então ela estava naquela situação que nós espíritas chamamos de resgate, ou lei de causa e efeito, né? Ela ontem mal utilizou provavelmente a visão, ou comprometeu a visão, e nasceu nessas condições. Então ele encerra a mensagem, o cura d'Ars, dizendo o seguinte: algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera, tem coragem. Minha filha, teus olhos vão se abrir, como sereis ditosa, e quem sabe se essa alegria não se perderia. Tem confiança no bom Deus, ele afirma, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por tudo, por ti, o que for permitido, mas a seu turno, ora e sobretudo, medita em tudo que acabo de dizer. E aí então fica claro, né, a razão da cegueira da menina, e que só a reencarnação explica. Então vejam bem, esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro coração, é muito importante, e nós só podemos compreender também numa visão abrangente, né, levando em consideração que somos seres imortais e que estamos submetidos à lei das múltiplas vidas, das reencarnações. Até um próximo programa.